Existem restrições para a adoção? Existe assim qual é o estereótipo que o Estado procura, a Justiça procura para entregar uma criança para adoção, né? E quais são as restrições, se a gente pode colocar assim? E aí eu quero aumentar a pergunta, no seu caso que trabalha com adoção internacional. Existe a questão da língua, a pessoa não fala português? Na adoção internacional? Aí eu emendei uma outra pergunta na primeira. Tá. Na adoção internacional, tem que ter a questão da língua, falar a língua materna da criança ou não? Como é que é esse processo? Bom, na nacional, a criança tem que estar destituída do poder familiar para poder ir para adoção, né? Para ser disponibilizada para adoção. E quando isso acontece, Liliane? Isso acontece a família perde o poder da criança. Ela é retirada, não, né? Quando os pais perdem a guarda da criança, ela é institucionalizada ou está em família acolhedora, né? A partir daí vai haver um processo... Tá. Só abre um parênteses e conta pra gente, para quem tá, eu como já envolvi com o processo, eu conheço um pouco, mas para quem está assistindo, quando é que uma família perde a guarda de uma criança, a família biológica? Em caso de negligência, maus tratos, que se não der uma estrutura... Não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, mas você tem que ter uma estrutura familiar, né? Você tem que dar educação, né? Você tem que cuidar das crianças. Então, se estiver havendo maus tratos, alguma negligência nos direitos da criança, aí o Conselho Tutelar vai levar essa criança à instituição. Pois é, mas isso não acontece assim, numa primeira ocorrência, né? Isso não, tem que ter uma existe sequência... a tentativa de retorno, né, ao convívio familiar. As famílias são preparadas, né, nesse período em que a criança está institucionalizada, elas recebem um apoio da equipe técnica e até regenerar seria, né? Vale a pena dizer até que o Estado ele tenta o máximo que pode colocar a criança para a família. A última hipótese, a última opção é a adoção. Então, além da adoção, que seria a nacional, ainda é uma exceção à adoção internacional. Que então, é o último caso. É o último caso mesmo para poder ser adotada. A última chance que ela tem de ter uma família. Mas esse processo leva, pela lei que foi aprovada há um tempo atrás, 2 anos no máximo para a criança ficar em abril, né? Esses 2 anos tem que... Pela lei fala-se 2 anos, mas a criança pode retornar ao convívio da família. Às vezes a família não curou, não se tratou direito e ela retorna para a instituição. Então, é meio complicado falar em prazo determinado, né? Entendi. Mas pela lei seria 2 anos, tem que ter uma providência em relação às crianças. Então, pensando numa criança que já está institucionalizada, já está pronta para ser adotada, pensando agora na família que vai adotar, existem restrições? Qual o perfil? Qual o caminho a seguir? Não, tem que ter 18 anos, né, para poder fazer a adoção, tem que ter tem que ter uma diferença do adotante para o adotado, né? Para o adotando, na verdade, de 16 anos. Tem que ser casado para adotar? Não tem que ser casado, não tem que ter. Sério? Não precisa ser casado, tem que ter uma situação que é boa para que dê uma saúde, educação. Isso pode ser uma faca de 2 gumes, não? A pessoa... o cara não é casado, não tem uma família instituída, porque o que a criança precisa é de uma família. Aí um solteiro resolve adotar uma criança, isso pode ser um problema, Mas não? é a família que ele vai ter, o pai ou uma mãe. Mas, por exemplo, um homem pode adotar, um homem solteiro pode adotar uma menina? Pode. Mas aí a gente já poderia, para você ver, a lei já dá brecha para outros problemas que podem surgir. Mas eles são avaliados, né? Eles têm todo um acompanhamento para chegar a ser habilitado para adoção. Mas se a então, pessoa não quiser maquiar, pessoa. Mas se a pessoa quiser maquiar um perfil, ela consegue maquiar, não? Se o indivíduo estiver mal intencionado. Mas isso aí não tem como filtrar esse tipo de coisa, é meio complicado, mas existe esse acompanhamento, né? Então, o que o juizado faz, né, é tentar acompanhar e tentar evitar esse tipo de coisa, mas pode sim, solteiro, o que quiser. Às vezes também a pessoa tem aquele sonho de ter um filho, quer muito ter um filho, por que não?
Você tem que pensar pela outra forma também. Esse já é um ponto da lei que eu sou contra, porque para se ter um filho, você tem que criar um filho numa família. Eu tenho 3 filhos, eu não consigo me imaginar criando os meus filhos sem a minha esposa do lado e não consigo imaginar a minha esposa criando os meus filhos sem eu como marido do lado, né? Porque como é que você vai criar porque você vai ter que dar uma estrutura de família se você não é uma família. Já é um ponto que precisa ser pensado, né? Os nossos até políticos precisam pensar nisso. Na Itália, eles não aceitam, tem que ser família, tem que ser casado. É o único país que a gente sabe, assim, tem conhecimento que pode adotar só casal. Eu acho que deveria ser assim também, porque senão você vai abrir precedente para outros problemas, né? Aqui no Brasil, pastor, só para esclarecer, existem modelos de família, né? Talvez o que o Estado esteja entendendo é que a família monoparental, né? Que é essa que ou só o pai ou só a mãe, o que acontece... Mas aí é inconstitucional, né? Sabe por quê? Porque a Constituição fala que família tem que ser o pai, a mãe, não é? O homem, a mulher, para ser família. Os filhos vão estar ali. Isso a família constitucional é essa. Né? Então, não vamos entrar nesse método, porque é outra discussão. Dá uma discussão grande. Mas podemos pensar sobre isso, porque... Só para ressaltar que existe, assim, né? Hoje já tem essa consideração, né? Os estudos vão apontar pelo menos 7 modelos de família, né? Monoparental, o modelo tradicional, né? Então, existe essa possibilidade. Talvez o Estado tenha ido por esse viés. Essa assim, conversa aí dá muito pano para manga. Esse é outro programa. Esse é outro programa. Falando ainda, Liliane, sobre a adoção internacional, tem uma participação aqui da missionária Val, ela fala assim, como as instituições lidam com a adoção internacional, visto que o tráfico de crianças é uma realidade que não deve ser ignorada? Existe a Convenção de Haia, que é um tratado entre os países estrangeiros, que esse tratado, ele foi feito justamente para evitar tráfico e para regularizar a adoção internacional. Então, a gente segue todos os pontos do tratado e não tem como ter furo, assim, se for pelas vias legais, né, que a gente tenha controle, não tem como... A Polícia Federal está sempre atenta, né, com as crianças saindo, a gente tem um contato com a Polícia Federal também, eles têm que sair com toda a documentação, todo regularizado, inclusive quando sai uma adoção através da SEJA, que é a adoção internacional, a SEJA existe em todos os estados do Brasil, né? Cada estado tem a sua SEJA, que cuida dali, que é uma autoridade para aquele estado, para cuidar de adoção internacional. Então, no final, quando tem a sentença de adoção, que os pais já podem sair com a criança, eles têm que pegar um documento com a gente. Com esse documento é que eles podem emitir o passaporte, pegar o visto e sair com a criança. Então, a gente tenta cercar de todas as formas, sabe? É tudo bem... Pois é, e lá no país de destino da criança também existe esse mesmo controle? A mesma coisa. Como eu disse, é um tratado, né? Então, da mesma forma que a gente age aqui, eles também estão fazendo lá. Não entra criança que não seja com toda a documentação certa, regular, porque senão não vai ter a nacionalidade, vai ser ilegal. E com relação à língua, eu perguntei aí... com relação à língua, a criança ela tem tanta vontade de estar no seio familiar, de ter uma família, de ser cuidada, que ela aprende no estágio de convivência, no simples estágio de convivência, ela já aprende várias palavras. Às vezes algumas já saem daqui. É menos difícil, né? Na adoção internacional, raramente a gente tem um bebê. Só quando quando tem que ir com um grupo de irmãos é que aparece, porque a preferência é a adoção nacional. Então, quando ela vai para a adoção internacional, se tiver com um grupo de irmãos, pode até aparecer um bebê. E esse bebê desenvolve, é muito fácil aprender, a criança aprende muito rápido. E às vezes a criança de 10 anos, que não sabe nada da língua estrangeira, aprende aqui em um mês de estágio de convivência, já saem falando, já saem traduzindo às vezes, sabe? O que o pai fala para a gente, às vezes a gente não entende. Então, é muito bacana. Isso é uma vontade muito grande que ela tem de ter uma família. E isso ajuda também. E Hudson, você teve muita dificuldade para fazer a adoção, nos processos, assim, você foi tranquilo? Você teve que esperar muito? Como é que foi para você, Priscila? Não, desde o dia que nós decidimos e iniciamos os procedimentos, nós fizemos esses cursos
e depois de 6 meses nós fomos considerados aptos para adoção. Após esse prazo, quando estava para completar 1 ano que nós estávamos na fila, nós então fomos chamados e o Emanuel nos foi entregue. Então o processo todo girou em torno de 15 a 16 meses. Então o Emanuel foi chamado só depois que o processo... Vocês não tiveram contato com o Emanuel no ínterim entre a entrada do processo e a ligação que convidou? Não, nós não fazíamos ideia se nem seria menino ou menina. Entendi. Foi numa ligação, que inclusive eu estava com uma viagem marcada e eu adoeci. E essa semana eu fiquei em casa. Então, de repente, o telefone toca e minha esposa chega na sala assim, podemos. Aí ela desligou, amor, tem uma criança pra gente lá. A gente tem que estar lá em meia hora. Falei, é agora. Liguei pro meu pastor, nós corremos pra lá, preenchemos, assinamos e vimos que era uma criança, um menino, e ela perguntou qual nome vai receber. Então, nós colocamos Emanuel com o outro nome e agora estamos no processo já de conclusão. Temos hoje um termo de guarda provisória, ele pode viajar pelo Brasil, não podemos sair do país com ele. E nos próximos dias, com certeza, sai a adoção definitiva. Então nós temos que entrar com os processos, registrar isso e aquilo, então... Esse tempo de guarda que eles têm é exatamente para serem observados enquanto pais, né? Tem muita gente que reclama sobre a demora. Por que em alguns casos demora 16 meses, né? E outros demoram mais tempo? É para o ajuste da família? Como? Para sair do processo? Não, para adotar a criança. Para adotar. Você fala o procedimento desde o início. Todo, Demora, às vezes, pela escolha. Às vezes não tem criança, não aparece, né? Criança no perfil. Então, hoje esse sistema do Cadastro Nacional de Adoção, ele vincula o pretendente com o perfil da criança, com a criança, né? De acordo com o perfil ali, vincula. E existe uma lista, nessa lista os pretendentes são convocados, né? Eles são chamados para ver se mantém interesse. Às vezes muda de ideia, às vezes, sabe? No nosso caso, eles telefonaram para 2 famílias antes. Uma, o esposo estava viajando, então perderam a oportunidade. O outro não conseguiu falar, então que eles nos ligaram. E os 2 tinham que estar presentes. No caso, eu e a Naquele período que eles pediam? Não, naquela hora. Eles não falaram, talvez vai nascer um menino amanhã, nós vamos te ligar e tal. Não, é assim, ligou, chegou, ligou. Se você falasse, não posso estar aí em meia hora, você perdia. Não, aí eles iam ligar para outro. Então, eles olharam na lista, tanto que a assistente social, que como nós já vínhamos nos relacionando, quando ela viu que o terceiro casal era eu e a minha esposa, ela falou assim, nós ficamos tão felizes e torcemos para vocês estarem em casa porque sabemos que você viaja muito. E estamos muito alegres com isso. Que bênção. Olha, o nosso tempo está indo embora, mas eu queria só resumir. Então, isso tudo que a gente está falando, a demora no processo de adoção vai depender mais, então, dos próprios pais que querem adotar do que da própria justiça. Porque se começar os pais colocarem muitos requisitos para adotar, o processo demora.